Olá, alunos! Mais uma vez nos encontramos. Vamos falar nessa disciplina sobre vigilância em saúde. É um tema que a saúde pública mantém sob controle e que todo profissional de saúde precisa conhecer esse processo. Então nós vamos dividir isso em 6 unidades. Eu vou começar falando sobre a primeira unidade, depois assim por diante a gente irá dar continuidade a esse tema. Então, dentro da vigilância em saúde, a gente precisa entender também os conceitos e a importância disso no processo da saúde como um todo. Né? Quando a gente fala em vigilância, você já deve imaginar, né? Você já vem à sua mente aí, que vigilância é algo que a gente mantém sob domínio, sob controle, né? Tudo aquilo que a gente precisa observar, precisa analisar, precisa ter controle, na verdade. Então, a vigilância em saúde são essas ações, né, que o Estado, né, procura manter sobre seu domínio, sobre seu controle, né, toda a coleta, análise, a interpretação de dados, né, sobre a saúde pública, sobre o processo de saúde de um determinado município, de um determinado estado e, em geral, no governo, né, como um todo, utilizando ali todas as federações para que isso mantenha sobre um controle, né. E esse é o processo que é essencial, é um processo essencial e vigilante o tempo inteiro por conta de conter, por exemplo, surtos, né, de algumas doenças, algumas viroses, não é? Surto de epidemias, né, a gente contém ali, na vigilância. Então, é um processo que ele precede isso, ele não deixa, na verdade, acontecer os surtos, porque, como o nome já diz, é uma vigilância. Então, toda e qualquer situação que, porventura, venha sair do controle, né, da saúde pública, já tem alguém monitorando. E esse monitoramento é feito através da vigilância em saúde, né, que tem uma relação direta com a epidemiologia em saúde também. Você já deve ter visto alguma coisa sobre isso, né? Então, todo esse processo, né, que a gente está falando aqui para você, que consiste aí, né, em vigilância em saúde, na verdade é essa ação sistemática, coordenada, de acompanhar, né, esses eventos de saúde que acontecem, tanto faz ser no município, no estado ou na federação. Na verdade, os municípios são a primeira ponta, né, são as cidades, né, os municípios que eu falo aqui são as cidades que são a ponta lá, né, que acontece diariamente os problemas de saúde, né, onde a gente acompanha, né, o que está acontecendo, e esses dados vão compondo algo maior, né? Então, a vigilância precisa ser entendida como um ponto que vem lá dos municípios até o controle máximo. No caso do Brasil, a gente tem o Ministério da Saúde, órgãos internos do Ministério da Saúde, que cuidam exatamente sobre a vigilância em saúde. É um processo já estruturado em nosso país, né? Então, dentro desse conceito que eu estou dizendo para vocês, são 2 aqui importantes para você mensurar, né? Então, a sistemática dos problemas de saúde da população, registro e transmissão de dados é um deles, né? E a interpretação e comparação de dados. Isso significa que quando o Estado detém o controle, a vigilância, né, sobre os processos de saúde, o que está acontecendo, né, essas 2 ações são importantes, né? Ou seja, mensurar os dados e depois interpretar os dados. Por quê? Quando a gente interpreta os dados estatísticos, sistêmicos, a gente começa a compreender se há um risco, se está tendo alguma problemática em determinadas regiões, para que se possa já preventivamente tratar dessa situação. Portanto, vai ser uma análise contínua, né? São dados mesmo, estatísticos, né, contínuos, que se mantém ali, tá certo? Então, mas isso não começou de agora, isso aí já começou lá atrás, né? Lá com a enfermeira Florence, com o médico John Snow, lá, né, nos séculos passados aí para trás, né? Mas de 1960 para cá, com a Organização Mundial de Saúde, estabeleceu-se alguns controles mais específicos, mais efetivos, e que os países começaram a colaborar entre si com dados de vigilância, né? Então, no século XX, a OMS passou a formalizar a vigilância em saúde como um padrão mundial de controle às doenças. Você vai lembrar disso quando eu falo aqui
você vai lembrar mais claramente por conta da Covid-19. Covid-19, se vocês lembram que quando iniciou tudo aquilo, a própria OMS se comunicava com os diversos países para manter o controle do vírus, da propagação do vírus, do SARS-CoV, não é isso? E cada país tinha ali o seu programa de controle de vigilância, né? Alguns fizeram quarentena, outros adotaram logo a máscara, outros não adotaram máscara e virou aquela situação que a gente viu. Embora foi uma situação muito atípica por conta da magnitude que foi essa situação da vigilância em saúde, não ter algo preparado para algo desse tamanho, né? Então, nesse sentido, vamos falar aqui sobre os objetivos da vigilância. Então, vamos lá. Detectar mudanças agudas nas ocorrências, na distribuição de doenças, identificar, quantificar, monitorar as tendências, padrões de doenças, de saúde, né? Observar a mudança nos padrões, ocorrências, agentes hospedeiros, né? Detectar mudanças na prática da saúde, isso regionalmente, investigar, controlar as doenças, planejar programa de saúde e avaliar medidas de contenção e prevenção, não é? Então, o que a vigilância faz? De tudo esses que eu elenquei aqui para você, ela vai avaliar eventos como doenças, síndromes, fator de risco, eventos de saúde pública, tudo que pode levar a um processo de desencadeamento, por exemplo, de proporções maiores. E também, pessoal, as estatísticas, os dados são importantes para definir recursos públicos para a saúde na região em que se vê, por exemplo, algo que precisa ser controlado. Um exemplo, tem regiões endêmicas de malária, principalmente na região norte do país. Então faz sentido os municípios lá receberem recursos para conter malária. Mas faz tanto sentido receber um estado, por exemplo, como São Paulo, por exemplo, Rio Grande do Sul, receber recursos na mesma proporção de um estado que tem incidência de malária. Rio Grande do Sul não tem incidência direta, pode ter caso importado, mas que é de lá, é uma região endêmica, normalmente acontece malária? Não. Então não tem sentido. Por isso que a vigilância, ela faz um papel aqui de avaliar, de comparar os dados, de verificar essas regiões se tem necessidade ou não. E para isso, pessoal, tem ali o compromisso de entender os padrões, né, desses eventos. Por exemplo, magnitude do evento. Qual é o tamanho de uma transmissão de malária, por exemplo? Qual é o tamanho de uma transmissão de sarampo? Vocês veem recentemente, no verão, qual é o tamanho da propagação da dengue em determinadas cidades? Isso é importante. Tá? Qual o potencial de disseminação? Isso são feitos cálculos estatísticos, bases estatísticas, para que se observe quais os recursos, quais os investimentos, quais os profissionais serão. E qual a severidade, né, nesse processo inteiro, né? Vulnerabilidade das populações também precisa ser encaradas assim. E os compromissos internacionais que o Brasil faz parte, né? Então, cada Brasil deve estabelecer ali um centro de controle para vigilâncias, e esse é o caso. Mas eu vou detalhar para vocês mais adiante, lembrando que a vigilância também tem alguns tipos, né? Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental. Então, dentro da vigilância, a gente vai ter todo esse processo que eu falei para vocês, tá bom? Então, nesse módulo, a gente encerra por aqui falando sobre esses 3 tipos de vigilância, e nos outros seguintes, estaremos explicando mais sobre o processo.